Paz e salvação, vida eterna também, e vida eterna, e todas as bênçãos do eterno Criador dos céus e da terra, Ruahu, feitor dos céus, da terra, dos paraísos, Yahu, Yah, Criador, Yahuá, abençoe e vos proteja, e salve. E também paz e salvação, vida eterna, graças do Yahushua, filho do Criador do céu e da terra, Yahusha também, filho do Criador do céu e da terra, do Ruahu, que criou o céu e a terra, filho de Ruahu que criou o céu e a terra. Paz de Yeshua Nazareno, Yahusha, o Cordeiro, Yahushua que pagou na cruz. Yeshua era o nome verdadeiro. Então, aconteceu um fato ali, ontem, com um amigo meu contou, vindo do culto, do culto da igreja Deus é Santo, lá revela, Espírito da Verdade revela, você está orando lá, revela que a tua oração que se pediu na tua casa. É a tua bênção e fala, entendeu? Espírito que não se engana e não se contamina. Espírito da verdade, Espírito sagrado do Criador do céu e da terra. Voltando lá, deu-me receber bênção lá já. Quem dá bênção é o Criador do céu e da terra. E o Cordeiro que pagou na cruz. E o Espírito sagrado da verdade que dá bênçãos e a salvação. Então, voltando ao culto, aí o irmão me contou um fato que aconteceu verídico. E ele contou, um irmão, já tem 50 anos, contou que ele conheceu um homem, que ele começou a seguir o caminho do Salvador e havia voltado para o mundo do pecado, havia se afastado, como eu disse. Aí ele pegou a Bíblia, aquele homem que havia se afastado do caminho que pagou na cruz, a fonte de todas as bênçãos e salvação, Yeshua Nazareno, Yahushua, ele havia se afastado do caminho da fonte de toda a bênção. Escutou André Lima e Cacau Felipe também, para não fazer o errado, Cacau Felipe. André Lima, tu não fazer erro. Cacau Felipe não fazer uma parte errada lá. Não ensinar uns erros lá. O irmão contou, e para todos os povos da terra essa revelação, esta bênção divina que apareceu. O irmão contou para mim, aquele irmão de 50 anos, comentando, assim, vindo da igreja, falando assim, que bênção, né, irmão? O Criador é tudo para nós, tal, o Criador do céu. Aí o irmão contou que soube de um fato, que um homem lá que havia se afastado, antigamente ele conheceu, do caminho do Salvador que pagou na cruz, do ressuscitado, havia voltado para o mundo de vaidade e pecado. Aí aquele homem que havia se afastado do caminho do Salvador, do caminho da bênção e da salvação e vida eterna, que é o Cordeiro que pagou na cruz, o que está acima de profetas, tanto verdadeiros como de falsos profetas, ele está acima. Porque é ele que unge o profeta para pregar o que ele manda. O Cordeiro que pagou na cruz, Yeshua Yahusha. Aí o irmão me contou aquela verdade. Aquele irmão que voltando da igreja, ele falou assim para mim. Foi ontem esse fato. Irmão, aí eu conheci um homem, ele havia se afastado do caminho de Deus, né? Ele conheceu a Bíblia, leu a palavra. Ele abandonou o pecado, mas depois passou um tempo, ele havia voltado ao caminho do mundo, do pecado, da vaidade do mundo e dos pecados do mundo. E daí ele pegou a Bíblia, aquele homem que havia se afastado do caminho do Criador do céu, e fez o seguinte, a Bíblia João Ferreira de Almeida, né? Que o irmão com certeza teve na época. Não conhecia ainda aquele irmão lá, aquela pessoa, a Bíblia Darby também. Não conhecia a Bíblia hebraica do original. Pegou a Bíblia, aquele homem que havia se afastado do caminho do Cordeiro, do Salvador eterno, filho de Maria e filho do eterno, Yeshua, Yahushua. Aquele homem pegou a Bíblia, aquele que havia voltado ao mundo do Satanás, voltava a servir a Satanás, pegou a Bíblia e havia jogado a Bíblia dentro de um vaso de banheiro, que o povo usa, né? Sabe para quê, né? O povo, todos nós usamos. O homem pegou aquele que havia voltado ao mundo do Satanás, mundo do pecado e da vaidade, havia pegado a Bíblia e havia jogado a Bíblia dentro de um vaso. Aquele homem que havia jogado a Bíblia não havia se arrependido, passou um tempinho, o carro havia moído ele havia morrido moído, irmãos, não havia se arrependido, havia jogado a Bíblia dentro do vaso. Então, André Lima e Cacau Felipe, não mande o povo aí fazer coisa errada, não deixe queimarem a Bíblia, João Ferreira de Almeida. Olha o que aconteceu com aquele homem. Yahushua, o Criador do céu, Yeshua, Yahusha, o filho da Virgem, filho do Altíssimo, do Eterno, está falando, deu uma amostra. Eu não perguntei nada pro irmão lá que contou este caso para mim da Bíblia, que aquele homem que havia jogado a Bíblia dentro de um vaso de banheiro, o que aconteceu com a vida dele.
Havia sido destruído por um carro depois daquilo, que não havia se humilhado aqui. Compreendeu, irmão? Então, não permita queimarem a Bíblia. Yahushua quer salvar, libertar, Yeshua. O Salvador está voltando, amém? Amém. Yahushua dê todas as bênçãos e guarde, proteja, amém.